Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, se uma reta possui dois de seus pontos em um plano, então ela está inteiramente contida nesse plano. Tá? Então vamos dar nome aos bois aqui. Então sejam A e B pontos distintos. Então pertencentes a um plano π, tá? E seja R a reta que passa por A e B, tá? Chama de R a reta que passa por A e B. Beleza? Então queremos mostrar que a reta R está inteiramente contida no plano π. Tá? Como que eu faço isso então? Da geometria plana, né, existe uma reta S que está contida. Então, como A e B são pontos distintos e pertencem a um plano, então da geometria plana existe uma reta S em π. Então vai existir uma reta S em π passando por A e B. Só que pelo axioma da reta, axioma 2 da reta, no espaço só existe uma única reta que passa por dois pontos. Aqui a gente está obtendo uma reta S que passa por A e B e a reta R que passa por A e B. Então não tem como, a reta S e a reta R tem que ser a mesma. Tá? Então, no entanto, por R2, né, segundo a axioma ou postulado da reta, a reta R tem que ser igual à reta S, tá? Porque não existe duas retas que passam por A e B no espaço, existe uma única reta. Então isso, elas são iguais. Se elas são iguais, significa o quê? Que a reta R tem a propriedade da reta S, que é de pertencer ao plano π. Então, ou seja, R pertence, né? Pertence, na verdade, está contido, né? Que são conjuntos. O símbolo de pertence é só para pontos. R está contida em P, no plano P. Beleza? Então essa que é a ideia da demonstração desse teorema. Tá? Aí, pessoal, em seguida a gente tem a questão da posição relativa entre uma reta e um plano. Né? O que pode acontecer quando eu tenho, então, uma reta e um plano? Quais são as possíveis posições relativas? Né? A gente tem algumas opções, né, de possíveis posição relativa ali, né? Eles podem não ter interseção nenhuma, então eu tenho aqui o plano, eu tenho a reta aqui, paralela ao plano, né? Então eles podem não ter nenhuma interseção, ter uma única interseção quando essa reta fura o plano, ou está contida, né? Por quê? Porque se ela tem dois pontos, ela já vai estar inteiramente contida no plano, tá? Então a gente vai começando, a interseção entre uma reta e um plano pode ser vazia, se não tem nenhum ponto, um ponto, e aí se tem dois pontos, então ela está inteiramente contida. Então tem três opções apenas, tá? A primeira opção é a interseção, então aqui uma reta R e o plano π, tá? Então a primeira opção é R intersecção com o plano π sendo vazio,
né? Ou seja, não tem nenhum ponto de interseção. Então, nesse caso aqui, dizemos que R é paralela a π. Tá? Então, a reta é paralela ao plano, né? Não possui interseção. Então, são paralelos. A interseção pode ser um único ponto, né? Ponto P. Aí, nesse caso, dizemos que R é secante, tá? Então eu vou apagar aqui o desenho, né, da reta e do plano. Dizemos que R é secante a π. Tá? Então, dizer que é paralela significa que não tem interseção. Dizer que é secante significa que fura, né? Então atravessa de uma vez, fura em um único ponto. E o último caso é a reta está inteiramente contida no plano π. Tá? Então temos essas três opções, né? Se a interseção não é nenhum ponto, se é um ponto e se é dois pontos. Se é dois pontos, então a reta toda está contida no plano. Beleza? Então se a reta R é paralela ao plano, né? Então aqui a gente tem uma notação, que é a notação de paralela, né? Então, a reta R é paralela ao plano π. Assim que a gente denota. Tá? Assim que a gente denota, e só que aí nas notas de aula, né, aparecem os risquinhos em pé. Tá? Mas é assim que a gente denota. Então, a existência de retas secantes ou contidas em um plano segue dos resultados anteriores, né? Que é essa questão que a gente trabalhou até agora. Tá? Porém, ainda não sabemos sobre a existência de retas paralelas a um plano. A reta possuir um ponto de interseção é uma coisa. A gente sabe que tem pontos no plano e pontos fora do plano, não é? Por um dos postulados do plano, a gente sabe que todo plano tem pontos no plano e pontos fora do plano. Se eu pego um ponto do plano e um ponto fora do plano, eu tenho uma reta que é secante a esse plano. Então temos a existência de reta secante. Se eu tenho um plano e tenho dois pontos nesse plano, eu tenho uma reta que está inteiramente contida nesse plano. Então temos a existência desse caso e desse caso. Agora a reta paralela ao plano, isso a gente ainda não investigou, não sabe se realmente existe. Será que toda reta, né, será que existe uma reta que não tem interseção com um plano dado? Ou será que toda reta possui interseção com um dado plano?